NVIDIA miguelando na desculpa. Vamos entender por que raios a RTX 3060 vai ter 12 GB de VRAM. Estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho, e 8 GB de VRAM vai ser o novo gargalo dessa geração. Meu nome é Henrique Del Nero. Nem quem tem mais giga é bom, nem quem tem menos giga é ruim. No final tudo é ruim. Antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Bora pra pauta. Então, Gustavo, a gente sabe que a RTX 3070 tem 8 GB de VRAM, certo? A 3080 10 GB. e a 3090 tem 24 GB. Correto. Como caralhos a 3070, que em teoria tá abaixo da 3070, tem 12 GB? Ela não só está abaixo da 3070, mas ela está abaixo da 3060 Ti também. Ela tem menos desempenho do que uma 3060 Ti, só que ela tem mais VRAM do que uma 3080. Do que isso é bem estranho, porque com uma placa que tem pouco desempenho, tem uma quantidade de VRAM muito mais alta. A NVIDIA foi questionada sobre isso e a explicação dela não chega a fazer muito sentido. A interface dela de memória ela é muito mais baixa do que uma 3060 Ti. Enquanto a 3060 Ti tem 128 bits de interface de memória, a 3060 tem 192, o que faz com que ela tenha menos memória. A 3060 Ti ela tem 8 blocos de memória, com cada um de 1 GB, o que então totaliza 8 GB de memória. A 3060 tem 6 blocos de memória, então a NVIDIA tinha duas opções. Ou colocar 6 blocos de memória de 1 GB, o que isso daria 6 GB de VRAM, ou colocar então 6 blocos de memória com 2 GB cada, o que daria 12 GB. Foi essa a opção que a NVIDIA fez. Fazendo isso, fica completamente estranha uma placa com mais memória. A NVIDIA disse que colocou dessa maneira para que conseguisse baratear os custos, porque o custo praticamente seria o mesmo, entre 6 GB e 12 GB. Então a NVIDIA resolveu colocar 12 GB para agradar o consumidor. Faz sentido? Nem um pouco. Pra mim também não faz sentido. E pra muita gente acaba não fazendo sentido isso. Qual que é o problema dessa geração? Essa geração, a NVIDIA acabou optando tanto para 3060 Ti, 3070 e 3080 colocar cada bloco de memória de 1 GB. Então a 3080, por exemplo, ela trabalha com 10 blocos de memória de 1 GB, que dá um total de 10 GB de memória. Para 3090, ela colocou blocos de 2 GB, então ela tem 12 blocos de memória de 2 GB, o que dá então um total de 24 GB, certo? Sim. O que iria acontecer se a NVIDIA por acaso resolvesse colocar uma 3080 utilizando 2 blocos de 2 GB de memória por bloco, dando um total de 20 GB? Provavelmente não ia valer mais o preço dela. Exatamente. 10% de performance a mais pelo dobro de preço, com 4 GB a mais, não é muita vantagem. 3070, a mesma coisa. Imagina uma 3070 com 16 GB de VRAM, é muita memória. Só que em compensação, você pegar uma placa com a potência de uma 3060 e você colocar apenas 6 GB de VRAM, você vai ter muita pouca VRAM. Você vai gerar um gargalo pela potência dela. Então isso é a minha opinião, mas eu acho que a NVIDIA ficou sem saída para essa placa. Ela acabou optando pelos 12 GB de VRAM para não travar essa placa. E mesmo diante desse marketing estranho nela, ela acabou optando por isso. Só que ela acabou ferrando com as próprias placas dela da série 70 e série 80, porque tem uma quantidade de VRAM agora bem baixa. A própria AMD mesmo, ela lançou toda a linha de placas de vídeo dela até o momento e todas possuem 16 GB de VRAM. A NVIDIA provavelmente se sentiu pressionada aí e acabou lançando essa placa com uma quantidade de VRAM a mais. Só que as demais agora ficaram com quantidade de VRAM bem mais baixa. E eu acho que 8 GB de VRAM provavelmente vai ser um novo gargalo. Acho que uma coisa talvez importante para explicar é não necessariamente a quantidade de VRAM significa ou tem equivalência à potência da placa, né? Não. A quantidade de VRAM, ela é bom para quê? Para você armazenar texturas, shaders, materiais, modelos 3D, ou então para fazer cálculos, no caso de inteligência artificial, ou próprio DLSS mesmo, e Ray Tracing. A quantidade de VRAM ajuda nisso, mas não é uma potência em si. Mais VRAM é igual você ter a sua memória RAM. Você ter hoje um computador com 4 GB de RAM é muito pouco. Ele não vai te dar mais velocidade se você tiver 8. Em compensação, você vai poder trabalhar com programas mais pesados se você tiver 8 GB. Com 16 GB, você pode abrir programas mais pesados também e abrir jogos mais pesados. Com 32 GB de RAM, que é o que artistas 3D utilizam, consegue trabalhar muito melhor. E hoje em dia a gente já está falando de 64 GB e 128 com o público profissional. Então, mais VRAM, você consegue trabalhar processos mais pesados. Em jogo, o que isso resume? Quanto mais VRAM você tem, mais VRAM o desenvolvedor tem para alocar esse espaço e trabalhar com texturas e modelos mais pesados, trazendo uma qualidade muito melhor para o seu game. Quanto menos VRAM você tiver, agora acertei menos, você consegue trabalhar com texturas de menor qualidade. Então, o seu jogo
jogo vai ficar mais limitado. Conforme vai passando o tempo, os desenvolvedores vão querendo melhorar a qualidade gráfica, então eles precisam de mais VRAM. E o 8 GB provavelmente vai ser agora um problema, ainda mais com 4K, essas placas já estão focadas nessa resolução, então vão precisar de texturas muito maiores. Podemos dizer então que para uma pessoa que está focando no PC gamer e tem uma grana ali para gastar, por exemplo, numa 3070 ou estava guardando para gastar numa 3070, talvez valha mais a pena ele pegar a 3060, então. Não vale mais a pena por causa de um outro motivo. A 3060 ela tem uma potência muito menor, então mesmo que ela tenha uma quantidade de VRAM a mais, então digamos que um game em 4K que exija muito mais VRAM, ela vai sair melhor, que é por exemplo o caso da própria 2080 Ti, que tem 11 GB de VRAM contra a 3070, que as duas são performance bem equivalente. Mas quando você pega por exemplo o Red Dead Redemption 2 e você pega o Control, os dois exigem muita VRAM em 4K. A 2080 Ti acaba saindo melhor. Nesse caso, por considerar VRAM, a 3060 poderia sair melhor se ela tivesse o mesmo desempenho. Só que o desempenho dela é inferior. Então é uma placa que ela não vai conseguir levar o 4K muito bem. Você vai ter que diminuir a resolução. Diminuindo a resolução, você vai usar menos VRAM. Então acaba sendo uma placa literalmente estranha, porque ela tem VRAM para lidar com tarefas mais pesadas, só que ela não tem potência para lidar com tarefas mais pesadas. Ela é limitada por seu chip. Só que ao mesmo tempo, 6 GB de VRAM é pouco. Ela deveria ter 8 GB de VRAM, no máximo 10 GB. Então pensando em PC gamer focado em qualidade, mesmo que tenha menos VRAM, é interessante focar numa 3070. Se possível uma 3080, porque você vai ganhar mais performance e você vai ganhar mais 2 GB de VRAM, o que isso vai ajudar demais. Em resumo, ela tem VRAM a mais do que a 3070 pra nada, então, né? É tipo jogado fora o negócio. Ela tem mais VRAM que uma 3080. E isso não vai ser útil. Algumas pessoas estão dizendo que isso vai ser útil para o pessoal de 3D, porque você vai ter pelo menos 4 GB a mais de VRAM para carregar a textura, só que compensação você vai abrir mão de potência. O seu render vai sair muito mais devagar. Fora que a galera que trampa com 3D provavelmente já tem uma 3080 ou 3090 na mão, né? Ou tá querendo muito comprar uma das duas. Exato. A 3090, ela é muito interessante pro público de 3D justamente pela quantidade de VRAM dela. Porque o pessoal que compra a 3090 não tá pensando nos 10% a mais de performance entre a 3080 e a 3090. Ela tá olhando literalmente os 24 GB de VRAM. Com 24 GB de VRAM, você consegue trabalhar coisa muito mais pesada. Você pode trabalhar com render em 8K, 16K. Você está muito mais aberto. Enquanto você pegar uma 3080, você vai economizar metade do valor. Mas em compensação, você vai estar limitado aos 10 GB de VRAM. Então você não vai conseguir trabalhar coisa muito mais pesada. Mas, mesmo assim, você consegue trabalhar coisa mais pesada que uma 3070. Que ela tem 2 GB a mais. Então você ganha mais performance e você ainda tem mais uma brecha de 2 GB para trabalhar. O que é muito importante isso para a renderização. Lançar 3060 então desse jeito é meio que pedir para ficar placa no estoque, né? A placa ela vai vender, até porque ela é mais barata do que uma 3060 Ti. Então ela é focada para o público de entrada mesmo. Só que pensar nela pela quantidade de VRAM com um benefício não faz muito sentido. A longo prazo até pode ser que esses 10 GB se façam necessário, mas a potência dela vai defasar muito antes disso. Então ela é literalmente uma placa estranha. E ela deixa a 3070 e 3080 mais estranha ainda, porque são placas mais potentes com menos VRAM. Parabéns, NVIDIA. Você fez tudo o que dava pra fazer de errado nessa série. Vamos ver o que ela vai aprontar pra série 40 então agora. Sim, existem rumores agora de sair uma 3080 Super ou uma 3080 Ti, a mesma coisa pra 3070 Super ou uma 3070 Ti, que a Nvidia colocaria provavelmente esse dobro de memória. Então ficariam com 20 GB de memória pra 3080 e 16 GB pra 3070, o que já fica uma quantidade de memória bem legal, até mesmo por causa dos consoles, vão exigir mais VRAM e pro PC vai exigir muito mais. Então seriam valores bem legais, só que fazendo isso você acaba matando a 3090, porque o dobro de memória, aliás, 4 GB de VRAM por custar o dobro do preço, acaba não fazendo mais justificativa a isso. Existe alguma informação ou rumor de uma 3090 Super? Não, nenhuma informação. Talvez nem lance, né? Eu acho bem difícil, porque ela já é uma placa que ela consome muita energia e já tem uma quantidade de VRAM muito alta. E ela já custa muito, então eu acho muito difícil lançar isso. Provavelmente ela vai deixar para os quadros, então ela já diferencia bem a linha RTX da linha quadro para realmente público profissional, quadro e Tesla. Dá para ter uma previsão de como seria talvez uma série 40? Se seria um consumo muito maior de energia? Se eles talvez focassem mais em potência e não necessariamente em VRAM? Ou será que vão meter o louco, aumentar tudo mesmo e é isso aí? Até agora, de rumor mais recente que a gente tem, mas até agora nada confirmado realmente,
é que uma 4090 provavelmente seria o dobro de potência do que uma 3090. Mas não falaram nada de energia e não falaram nada de VRAM. Apenas falaram que seria o dobro de potência. O que já é muita coisa. Pô, é pra caralho, pra caralho. Pelo menos já ia rodar Cyberpunk. Será que rodaria? Deve rodar, né? Pelo menos. Eu acredito. Em 1440p, talvez. Em 4K, já não sei. Em 8K, pior ainda. Não, em 8K aí já era, fodeu. Então é só o tempo pra dizer, né? Ah, qual vai ser a próxima cagada da Nvidia? Exatamente. Caralho, Nvidia. Pô, vocês viajaram nessa, hein, mano? Essa é uma geração bem complicada, ainda mais por causa do estoque até agora não foi normalizado. Ah, tá geral também adquirindo a série 20 agora. Pô, ninguém mais tá tão afim assim, pelo menos a maioria, né, da galera não tá mais tão afim assim da série 30. Primeiro pelo preço, segundo pela falta e terceiro porque se pá tá sendo mais vantajoso pegar o da série 20 agora. E quarto por diversos problemas. Também. Nvidia na próxima, né? Aprender com os erros. Pelo menos a apresentação lá das bolinhas de gude com RTX lá, quando lançou a série 30, foi bonito. Pelo menos ali eles acertaram. Sim, foi bonito o marketing. O marketing foi muito bonito. Como sempre é, né? Uhum. O problema é depois que lança. Mas acho que é isso, né? É isso. Então, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Falou.